Bem-vinda. Tudo bom, meus queridos? Vocês dois são duas almas iluminadas, daquelas que já são nova terra, viu? Muito obrigada pelo convite, né? Estamos juntos desde o primeiro evento aí em Aracaju, né? Infelizmente, esse ano a gente não pode gozar da companhia de vocês dois fisicamente, mas é o novo normal, né? Eu fico me perguntando qual que é o novo normal, né? Se é que existe um, porque as pessoas não mudaram significativamente, né? E hoje a gente optou por conversar sobre a reintegração da família da humanidade terrestre à família cósmica. Só fazendo um backupzinho, né? No Pinga Fogo de 71, que Chico Xavier participou, ele falou sobre uma convenção que tinha havido um concílio cósmico, né? Que tinha havido logo após o homem pisar na Lua em 69. E muitos planetas assim apavorados, né, principalmente Marte, que a população de Marte já está em nível de regeneração, eles estão um nível na nossa frente, né? Mas eles passaram por uma hecatombe planetária que destruiu a possibilidade de vida de superfície do planeta por causa da guerra armada que eles mesmo promoveram. Então, até como diz a Maria João, no livro Cartas de uma Morta, como disse Humberto de Campos e o próprio Ramatiz, a civilização marciana hoje ela é subgrau, subterrânea. Ela está abaixo da Terra e ela é muito mais preparada para o mundo, já está vivendo uma época de regeneração aí há um bom tempo, né? Quer dizer, pelo que eles mesmos contam, os próprios marcianos contam, esse estágio que eles estão hoje é anterior ao dilúvio bíblico. Né? Então, eles já estão aí há dezenas de milhares de anos convivendo num estágio de planeta de regeneração. O que gabarita todos esses seres a terem todas as faculdades mediúnicas e boa parte das faculdades paranormais já ativadas para quem está encarnado. Né? Então, o mundo etéreo, né, que para nós aqui, a quarta dimensão, a quinta, a gente só vê quem tem mediunidade de clarividência, né? Ou então é um paranormal, né, com a clarividência. Para eles, essa barreira já não existe, porque o mundo da regeneração, ela dá ao ser que nasce no mundo de regeneração a competência de acessar esses genes que para nós estão adormecidos, porque, infelizmente, nós ainda somos muito imaturos, e se tivéssemos esse jogo pleno, né, da paranormalidade, da própria mediunidade, talvez o nosso planeta já tivesse sido destruído também, como Marte foi, né, que tem hoje uma reestruturação de habitabilidade, como o próprio planeta da Sheliana, que foi destruído mesmo, né, isso explodiu, e quantos planetas aí, que a gente sabe pela nossa galáxia, que enfrentaram realmente uma destruição do planeta por causa da violência, da virulência da espécie. E se a gente for pensar bem, assim, bem afastados, né, porque nós fazemos parte dessa família humana, se nós formos pensar com afastamento, nós somos muito imaturos, nós somos perigosos mesmo. A gente também está colocando o nosso próprio planeta em risco, haja visto o que a gente faz com o nosso planeta, né? Quer dizer, a poluição das águas, do ar, intoxicação da terra, né? Desmatamento desenfreado, que nós estamos assistindo no Brasil já desde o ano passado, uma escalada de horror muito grande, não é? A morte, o genocídio das populações indígenas. Para mim também é genocídio você extinguir espécies animais, espécies vegetais, o que se faz com o mineral, não é? Que se destrói em áreas gigantescas aí de mineral. Nós também estamos, de certo modo, caminhando para a extinção no nosso planeta. E aí, né, Fabinho e Tiago, como a gente sabe, né, já que a gente não entendeu as palavras mansas, né, quando os educadores vieram, a gente não ouviu, mandaram os ceifadores. Está aí o primeiro, né, e em tese existem mais 2 aí programados para vir. Mas, exatamente, vamos voltar milênios, dezenas de milhares de anos atrás, quando a Terra era habitada pelos
primitivos Homo habilis, né? Que é o primeiro que vem do Australopithecus aí e que começa a ter um volume de inteligência, quer dizer, o volume cerebral dele já capacita a criarem, né, ferramentas, que é a pedra polida, depois a pedra lascada, já começam a conviver em grupos para se proteger, aprendem a caçar juntos, porque isso era mais seguro, aprendem a usar peles dos animais por causa do frio, das intempéries do frio, começam já não a deificar, mas a reconhecer forças mais poderosas que eles, né? Porque o animal não deifica, o animal não sabe que existe Deus, né? O animal, ele respeita a força, ele respeita o amor, mas ele não sabe que Deus existe. Então, o habilis já está num passo à frente do animal, porque ele já começa a deificar. Então, o vulcão que explode é um deus, o ciclone é um deus, a tempestade que leva tudo é um deus. Até grandes animais, de certa forma, para alguns deles, eram deuses. Tudo aquilo que ele não podia combater, nem vencer, e era vencido por, eles criavam essas imagens de totens, né? E logo nesses primeiros seres aí, os habilis, não há encarnação de exilados. É uma evolução normal e contínua dos seres que já tinham estado na Terra nos 2 bilhões, quase 4 bilhões de anos, porque com 2 bilhões e meio que surgem os habilis, né? Então, a Terra estava aí há 4 bilhões praticamente de anos, convivendo com seres em processo evolutivo. Então, no habilis encarnam estes evolutivos os reinos animais superiores, né? Eles vêm com um ganho de conhecimento da vida. Mas no Erectus, que aparece com 1.800.000 anos depois do habilis, e eles convivem por um período de 700.000 anos, Erectus e habilis, em diferentes regiões do planeta Terra, nestes Erectus começam a encarnar os primeiros exilados, que a gente sabe que eram de Capela por informações, mas não apenas de Capela. Os exilados de Capela, os primeiros que chegaram e foram os mais truculentos lá de Capela, quer dizer, aqueles espíritos mais endurecidos, mais virulentos, mais perigosos, foram os primeiros a ser trazidos. E eles vieram de espécies não adâmicas, como a nossa necessariamente, porque há relatos que muitos deles eram reptilianos. Eles vieram de espécies não adâmicas, sofrendo mutação genética no plano espiritual, para poderem gerar o corpo do Erectus. Um corpo de cérebro muito menos volumoso do que o original deles, então eles tinham uma contenção cerebral para que, havendo a contenção parcial da inteligência num volume bastante significativo, porque esses seres vinham de mundos que estavam mais avançados tecnologicamente do que nós estamos hoje. Então, eles tinham aí uma evolução tecnológica maior. Então, você imagina você está convivendo hoje, que a gente está aqui com a internet, a gente está falando, se ouvindo perfeitamente, porque o mundo está ligado por esta rede de informações, satélite, tudo que a gente tem à mão, graças à eletricidade e tal. Imagina você vivendo nesse ponto e aí levarem você para morar numa caverna, sem vocabulário, que você só se comunica com o bagazu, não é? Que você vive comendo carne crua porque você ainda não sabe cozinhar, né? Então, que você tem a primitivização total do seu corpo físico, não é? Porque você não... eles aprendiam como animais, né? Eles faziam as necessidades fisiológicas dele mais longe da moradia deles, mas ainda assim dentro da caverna. Então, assim, aí, sem noção de higiene, imaginem qualquer um de nós sendo jogado nesse tipo de condição. Se nós tivéssemos consciência, a gente enlouqueceria e provavelmente se mataria, né? E isso, a inconsciência, na verdade, que a gente fala, puxa, né, toda vez que eu tenho que nascer, eu nasço careca, desdentado e sem saber o que eu já sei, né? Mas nesse caso é uma misericórdia danada, porque se eles soubessem, né, ou aqueles que aqui vieram nas primeiras levas de exilados, seria desesperador, né? A condição seria desesperadora. Então, é claro que a gente tem que entender que o jogo para esses seres não foi nada fácil.
e não sendo nada fácil, acabou moldando neles algo além da inteligência, começou a trabalhar as emoções deles. E foi para isso que eles vieram para cá, ao serem alijados da consciência racional fria, trabalharem o lado direito do cérebro, desenvolvendo aí a emoção, desenvolvendo aí a inteligência emocional, porque era a única forma que a natureza tinha de não perder essas almas, né, essas mônadas que estavam primitivizadas emocionalmente falando. Então, quando eles vieram para cá, no Erectus, a humanidade terrestre passa a fazer parte da família cósmica. Nesse momento que a Terra se torna recebedora de tributários de outros mundos, que eram a humanidade deste cosmos, desta galáxia, nós passamos a fazer parte da humanidade cósmica. O planeta Terra era um protetorado de engenheiros siderais que cumpriam o planejamento dado por Jesus Cristo, não é? Porque Jesus era o comandante planetário da época, criou a Terra, dando forma a um propósito divino do sistema solar ser criado. A Terra era o terceiro planeta desse sistema. E aí, então, a humanidade passa a fazer parte da família cósmica e receber a assistência dos irmãos mais velhos. Então, o Erectus, ele passa a ter contato com seres de outros mundos que vinham realmente para ajudar. Porque vocês imaginem, na falta de higiene, sistema imunológico limitado, não é? Você tinha intempéries naturais, se não houvesse um amparo de espíritos mais versados e em forma física, dificilmente a humanidade teria sobrevivido, porque as intempéries eram muito grandes. E a gente tem aí N provas arqueológicas da presença de seres que usavam botas em período paleolítico, que usavam martelos há 200 milhões de anos atrás, quer dizer, alguma coisa havia, né, que a Terra, então, contava com a assistência de filhos de espíritos de outros mundos, na forma encarnada. E desencarnado, nós tínhamos as egrégoras aqui. Passada essa fase do Erectus, a evolução ia muito lenta, então, nós passamos a contar com hibridização do Homo erectus, feita por engenheiros siderais, com adâmicos de outros mundos, os híbridos, né? Então, esses erectos, as mulheres erectas e os homens erectos passaram a ser abduzidos, o material genético deles retirado, e esse material genético misturado com o material genético desses pais e mães de outros mundos, criaram um híbrido que foi o Sapiens. Se os nibiruanos existem, porque só o Zacarias Sitchin fala deles, né? Se os nibiruanos existem ou não, a realidade do que o Sitchin falou é verdadeira. A raça humana é um híbrido de erectus com seres das estrelas. Né? Então, o Sitchin foi um dos primeiros a falar disso. Né? E ele fala dos nibiruanos que vieram para a Terra e que acabaram aportando no Oriente Médio e tal. Tem muita lógica no que ele fala, não dá para a gente saber se Nibirus... cientificamente, não há provas que Nibirus existe. Espiritualmente, é bem plausível, né? Eu até acho que existe romance no que o Sitchin trouxe, mas com toda a ilusão, com todos os papéis de seda e fitas crepes que ele criou, o âmago, para mim, é muito sério. Não é? E a interpretação que ele faz do Enuma Elish, que é a epopeia de civilização escrita pelos sumérios, não é aleatória, eu acho que tem um fundo de verdade. Então, na minha opinião, sim, houveram aqui, talvez passaram por aqui seres desse planeta chamado Nibiru, que vieram e foram um dos pais dos híbridos que geraram os sapiens. E aí, lembrando que os sapiens, depois teve o Neandertales, né, nós temos várias ramas, né, nós temos várias árvores, vários ramos dessa árvore, que é o Sapiens. Então, a gente pode sim dizer que houveram outros híbridos de outras raças, quer dizer, mais de uma raça gerou híbridos na Terra, e estão aí as diferentes etnias que nós temos no nosso planeta, provando que o material genético empregado veio de mais de uma origem, né? Que tem a raça amarela, a vermelha, a branca, a raça negra, somos todos nós filhos estelares. E a Terra era dos negros, né? A raça, o Erectus era negro,
por causa da radiação solar. A natureza nunca erra. Então, a Terra tinha realmente a sua raça original, o homem natural da Terra, ele é a da raça negra. As outras raças vieram hibridizadas. Então, é um leque multicolorido, graças a Deus, que dá para a gente essa diversidade étnica bonita que nós temos aqui. A partir do momento em que nós chegamos nos Sapiens e começamos a ter um contato mais estreito com seres de outros mundos, o Sapiens começa a desenhar nas cavernas os desenhos rupestres, seres completamente diferentes, né, vestindo roupa, com olhos grandes, capacete, com objetos na mão, coisa completamente diferente daquilo que eles tinham, né, roupas de astronautas que nós temos em desenhos rupestres no mundo inteiro. Estes seres de outros mundos físicos passam a interagir com o homem da Terra. Por que naquela época eles podiam? Porque eles tinham a capacidade de respirar na nossa atmosfera, que não tinha metais pesados ainda, não é? O nosso homem não era capacitado ainda a desenvolver uma guerra que pudesse afetá-los de forma importante, e eles, então, conseguiam estar conosco, e esse homem, o Sapiens, ele tinha o instinto muito maior do que a razão, e sendo instintivo, eles tinham vidência, audiência, clarividência. Então, a comunicação da paranormalidade, da mediunidade, nesse nível de permitir o intercâmbio multidimensional, ele havia, como há para os nossos animais superiores, né? Que veem o plano espiritual, ouvem o plano espiritual, se correlacionam com o plano espiritual com enorme facilidade. Então, nessa época do Sapiens, nós somos um planeta confederado. A Terra recebe assistência de mundos mais evoluídos, a Terra faz parte de um projeto de evolução, e cá estamos, nos nossos parentes distantes sapiens, vivendo e aprendendo à própria custa, mas também recebendo apoio e orientação dos seres mais evoluídos. Se a história que o Zitkin conta é verdadeira, houve uma guerra, não é, nuclear entre os nibiruanos, em que o Marduk, que era filho do Enki, brigou com o Enlil, que era meio-irmão do Enki, e aí deu aquela Sodoma e Gomorra, foi aquela devastação. Se isso é real, aconteceu. Mas nessa mesma vejam, Nibiru é referido por Zitkin, nós não temos outro ser na Terra que tenha feito essa referência. Por outro lado, nós temos Platão, Edgar Cayce, o próprio Edgar Armond, o Roger Paranhos, falando dos Atlantes. Nós temos muita referência aos Atlantes, como temos referência aos lemurianos, que estiveram na Terra 3 milhões de anos atrás e que vieram para cá porque o planeta jovem tem uma energia telúrica gigantesca. E esta energia telúrica era extremamente usada pelos lemurianos que vieram para cá, que era uma espécie, uma civilização baseada na magia. Eles trabalhavam com a paranormalidade mais do que o Harry Potter e Hogwarts. Então, eles trabalhavam intensamente com essa energia telúrica, e eles vieram para a Terra para fazer experimentos mesmo. A ideia deles era ter uma colônia avançada nesse planeta jovem, e, por que não, né? Um planeta maravilhoso, cheio de riquezas, tomar o planeta para si. O problema dos lemurianos, que estiveram aqui há 3 mil anos atrás, e são referidos inclusive por Emmanuel fala dos lemurianos, eles entraram numa guerra fratricida, exatamente por causa do excesso de Kundalini. A energia telúrica, né, levou eles à loucura mesmo. Eles entraram numa guerra fratricida, se destruindo, não é? E afundou o continente da Lemúria, lá onde hoje é o Oceano Índico. Então, nesse momento, a Terra era um planeta não confederado, quando os lemurianos estiveram aqui. Por isso que eles puderam vir aqui fazer a colônia, mas fizeram o que não deviam, e aí começou um projeto de trazer exilados para cá a partir do Erectus, quer dizer, quase 1.200.000 anos depois, né? Bom, quando nós chegamos nessa fase do Homo sapiens e do Neanderthalis, não é? O sapiens Neanderthalis, a Terra, nós estamos no final da Guerra de Órion, um monte de planeta dessa nossa galáxia, mormente aqui do braço de Órion, atingiu o estágio de regeneração,
quer dizer, as civilizações progrediram e tinha um grupo de moradores nesses planetas recém-aportados para a regeneração que não eram maus o suficiente para serem exilados e nem bons o suficiente para garantirem a permanência no mundo de regeneração. Eram os borderline. E aí a Terra estava devagar, quase parando, aquele negócio, a humanidade não ia, né? Aí Jesus faz uma convocação para espíritos virem voluntariamente como missionários ao pequeno planeta azul, né, do sistema solar mais jovem, tirando a Pleiades, né, as Pleiades são bem mais jovens que nós, mas que viessem para cá para tentar impulsionar a humanidade terrestre definitivamente para um curso evolutivo. E muitos seres atenderam a esse convite feito por Jesus. Destes, o maior montante são originários dos planetas do sistema de Órion. Vieram para cá 35% destes seres. Gente, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu quando as Pleiades ainda estavam sendo formadas. Então, pleiadianos vieram para cá. Vieram orianos, vieram de Lira, vieram de Vega, vieram de própria Capela, e de outros lugares que provavelmente a gente nem sabe, Aldebaran, vieram para cá para dar impulso. E, inicialmente, esses seres que vieram para cá mantinham a sua forma original, seja adâmica, seja reptiliana, seja insetoide, seja reticuliana, mantinham a sua forma ancestral e viviam em colônias do plano espiritual, não físico. Tá? Então, o primeiro contato que os nossos parentes da caverna tiveram com eles foram esses seres. Aqueles que estão desenhados nos desenhos rupestres são esses seres. E aí, à medida em que a colônia começa a ganhar peso, eles começam a encarnar, vêm os primeiros adâmicos de Órion, os primeiros adâmicos chegam de Órion, e aí eles começam a fazer uma colônia chamada Atlântida, que ela se forma como cidades-estados. Era uma grande nação de cidades-estados, cada uma delas regida por um príncipe, um conselho, e tinha um príncipe que era um sistema rotativo, que a cada época, não sei quanto tempo de cada reinado cabia, mas havia um reinado rotativo entre estas cidades-estados. E estes seres iniciais atlantes, a Terra, um planeta confederado, começam a encarnar nestes seres apenas estes voluntários missionários que vieram para cá. Então, a Atlântida, ela é um paraíso sobre a Terra, é o verdadeiro Éden, que Moisés depois vem falar, é o Éden. Por quê? Porque eles tinham um desenvolvimento social extraordinário, não tinha miséria, as doenças eram doenças emocionais, eram coisas simples, que eram coisas que eles pegavam bobinhas para tratar, eles tinham uma medicina avançadíssima, eram ciências de trabalhar com física quântica extraordinária. Então, eles tinham toda uma civilização avançadíssima e eles se mantinham afastados das tribos sapiens, porque não podiam interferir na evolução delas, mas eles estavam aqui para ensiná-los. E o que acontece com esses atlantes? Eles passam a se relacionar com os sapiens e os sapiens neandertales do mesmo modo que muitos de nós praticam a caridade. A gente aqui em cima, quem recebe a caridade aqui embaixo, havendo uma disparidade. E não era o que Jesus pretendia que se estabelecesse já a lei da fraternidade, em que doadores e receptores estivessem no mesmo nível, que se vissem como irmãos e como irmãos se apoiassem mutuamente, se ajudassem. Porque esses seres que vieram aqui para a Terra para compor a humanidade terrestre a nível cósmico, eram seres que dependiam muito de desenvolver a empatia, o sentido mais amplo de fraternidade. Então, trabalhando com os sapiens aqui, e os sapiens neandertales, eles tinham essa possibilidade de desenvolver esta empatia, esta fraternidade, mas elitizaram-se e se afastaram. Então, para eles, a Atlântida carregava a Terra. E a gente até vê o Atlas, né, o grande rei Atlante, carregando o planeta Terra nas costas. Então, quebrou isto que devia acontecer, quebrou. Na hora que a programação divina não é seguida, começam a encarnar na família Atlante exilados de Capela, já 7ª, 8ª geração de exilados, começam a encarnar lemurianos que estavam presos aqui na Terra. Se houveram nibiruanos, com certeza encarnaram também, na minha opinião, sim, encarnaram também. E
seres trazidos de outros mundos, já mais primitivos, mais imaturos. E aí a sociedade atlântida passa a viver um novo ciclo. Não apenas o ciclo de evolução, de paz, de harmonia entre eles, elitizado, mas um ciclo que começam a nascer espíritos que querem experiências físicas, que trabalham alquimicamente para desenvolver drogas, espíritos que gostam de matar, vem uma onça, nossa, que maravilha, vou ter a agilidade da onça, vai lá, mata a onça, come o coração dela, e isso aí caminha mais a um ponto, mais a família Atlante começa a se desfazer, e dizem que existiam Atlantes tão primitivos, totalmente afastados da família Atlante original, que eles começavam a matar os seus inimigos e comer o coração deles para adquirir o conhecimento e o poder deles. Entenderam? Então, nesse momento, a Terra ainda faz parte da família cósmica, mas já começa a se desviar do intuito. E então vem para a Terra, né, porque os lemurianos encarnados trazem a magia, e a magia usada para o lado errado, começam a nascer, a vir para a Terra, vêm para a Terra, e nascem na família Atlante sacerdotes que vêm trazer e implantar a Umbanda, a magia branca, para ter contrapartida com esta magia que graçava, essa magia errada que graçava aqui na Terra. Então, você tem, por causa destes que estão encarnando na família Atlântida, os magos trazem a Umbanda, que então é muito antiga aqui na Terra. Né? Esse trabalho de mentores espirituais, usando os elementos, é bastante antigo aqui na Terra. E pouco tempo passa até que essa família Atlântica se degringola de vez, e aí existe um concílio cósmico. Olha, os carinhas lá na Terra, aquele planeta é perigoso, a essência daquele planeta ela é bélica, o pessoal vai para lá, perde o rumo, não tem muito o que fazer, vamos dar um jeito nisso, e um concílio cósmico é montado, e a Terra é declarada planeta em quarentena. Tá? Então, observa-se, já não vem mais para cá exilando, espera um pouco, vamos observar o que vai acontecer com eles. E o que acontece conosco é que, dentro da família Atlante, os científicos e os espiritualistas entram em guerra, os brancos e os vermelhos entram em guerra, e uma guerra fratricida usando energia vril, magia negra, magia branca, aquela coisa toda que a gente sabe, que acabou destruindo a Atlântida, e sobra só Poseidones. E aí começam a vir os avisos, principalmente dos venusianos, porque o Sanat Kumara já estava aqui na Terra, e ele começa a falar, olha, a coisa vai entortar, o planeta vai entortar, está vindo uma tempestade solar de proporções gigantescas, e a magnetosfera da Terra, com todas essas bombas que estão explodindo aí, não vai aguentar, vocês não vão ter defesa. Né? E a civilização atlântica começa a ser avisada, olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Alguém ouviu? Não, por quê? Porque usar máscara é coisa de pessoa que tem medo, não é? Porque você ter bom senso não é bom. Eles não tiveram uma pandemia de coronavírus, mas eles se comportaram da mesma forma irrefletida que a gente está vendo muitas pessoas se comportarem hoje, no mundo inteiro. Né? Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas na Itália e na Espanha começaram a cavalgar já os números, aumentando de novo o número de casos. Né? Nos Estados Unidos nem se fala, a praia da Califórnia é lotada, os Estados Unidos aí no topo do mundo de coronavírus, medalha de ouro e morte de novos casos. Então, a mesma, percebam, não mudamos muito, porque mantivemos a mesma incoerência, baseada na imaturidade, eu posso tudo, eu não tenho dever de nada. É essa incoerência que caracteriza quem vive na Terra. Por isso, o Concílio Cósmico, quando se reuniu lá atrás, né, quando estava tendo a Guerra dos Atlantes aqui, só tinha Poseidones já, eles, pô, vamos exterminar a Terra, porque, pelo amor de Deus, o problema é o planeta, a essência do planeta é uma essência bélica. Tá? E aí, o nosso querido governante planetário, Jesus, fala, não, espera um pouquinho, eles agora vão passar por uma lixiviação, vai ter uma peneira. E essa peneira vai ser séria, vai ser dada pela tempestade solar. Então, eles vão recomeçar do zero. Nós vamos dar para eles a primeira moratória. E aí acontece o dilúvio bíblico, não é? Afunda Poseidones,
Sanat Kumara foge com os seus... Oi, Naná. Para a ilha, o meu gatinho, sabe? Ele quer ficar perto de mim, não tem jeito, né, Naná? E são todos tão velhinhos que eu não tenho como não deixar eles perto de mim. Aí o Sanat Kumara foge com pergaminhos de conhecimento para um local onde está a Arca da Aliança, tá? E a Terra sofre com o dilúvio bíblico, quem está encarnado foge, tinha as vimanas, né, que os hindus falam, conseguem fugir para lugares altos, tal, sobrevivem do dilúvio, a Arca de Noé é real, tinha material genético e seres vivos empacotados, né, nessa nave, nessas naves, que eram naves mães gigantescas, para serem reimplantados, para que a vida continuasse, mas passado esse dilúvio bíblico, vem a tempestade solar, que realmente acaba com o nosso DNA. E a gente fica com duas alças, apenas duas hélices de uma alça muito maior, e temos a perda do conhecimento, que isso é o grande castigo para os humanos da Terra. Perdemos o conhecimento e entramos numa quarentena, porque deixamos de fazer parte da humanidade cósmica. Quem está na Terra fica. Não pode sair. Então, os extraterrestres que aqui estavam, porque a nave caiu, porque vinham piratear, roubar o planeta e a nave cair, eles não conseguiam sair, porque ficaram aqui, morreram aqui, ficaram aqui, estão presos aqui como os humanoides, como os humanos da Terra, os adâmicos da Terra estão. Mas a Terra é um planeta para receber exilados. E nessa bagunça toda, né, vem para cá os draconianos, que é aquela subespécie reptiliana, que foi a origem da Guerra de Órion, não é? Que provocaram toda a bagunça na galáxia e acabam vindo para cá e aportando na África. E lá eles desenvolvem todo o sistema de sangue nobre, o sangue azul. O sangue deles era de uma cor mais escura que o nosso, porque eles têm mais meta-hemoglobina do que os adâmicos têm, né? Então, o sangue tem uma cor um pouquinho diferenciada do sangue dos adâmicos. E aí cria essa história do sangue azul, tá? Bom, nós não somos mais parte da família cósmica, estamos em quarentena, né? Valei-me Deus, o que vai acontecer com a gente agora? E a gente tem que recomeçar. Então, a nossa história antiga remonta aí de 4.000, 3.000 anos atrás, né? Pós-dilúvio, com perda de conhecimento, com gente de fora vivendo aqui, lemuriano, talvez nibiruano, Atlante, um monte de gente, né? Magos negros da Atlântida e tal, e estes seres compõem, então se organizam no umbral grosso, se organizam no plano espiritual e falam, ó, fechou, a gente não pode sair, mas o planeta é nosso. E começa aí o domínio do governo oculto sobre a humanidade, tá? O homem, surge o híbrido novo, é o sapiens sapiens, que somos nós, a quinta raça humana, que tem que renascer das cinzas e reconstruir. E se reconstrói a partir aí de N civilizações extraordinárias que, com auxílio de raças, com a permissão de Jesus vieram aqui, como, por exemplo, os sirianos, que apoiaram grandemente os egípcios, não é? Vieram aqui e acabaram ajudando a gente a crescer. E a gente vem nessa história de crescimento e a abrangência. E olha, nós estamos há 7.000 anos, 4.000 mais 2.000. Em pouco tempo a gente deu um salto gigantesco, concordam? A gente evoluiu muito no aspecto tecnológico. No aspecto social, cívico, nós também temos evolução, gente. Pô, vamos comparar mulher, criança, idoso, animal e natureza há 50 anos atrás. Olha o quanto de progresso a gente teve, não é? Assim, nós somos ainda imaturos, somos ainda primitivos, etc., mas nós deslanchamos, né? Uma curta história que nós temos com aquisições extraordinárias no campo tecnológico. Quer dizer, a razão, a racionalidade do novo humano da Terra, da quinta raça humana da Terra, ela é ótima. Ela recebe influxo desses
caras que estão desencarnados do governo oculto, eles mandam na Terra. Mandam sim. Eles controlam a indústria farmacêutica, a bélica, o sistema financeiro, o crime organizado, a prostituição, a mídia. Eles controlam, eles têm todas as ferramentas na mão, tem governos nas mãos deles, não é? E eles estão aí ditando, mas é aquela coisa, eles também são um pouco mais light, eles já estão mais com o nosso jeitão, assim, tudo acaba em pizza. Então, quer acreditar? Faz a religião que vocês querem. Não importa, a gente é que manda. Mas tudo bem, deixa eles andar um pouquinho, deixa eles pensar que mandam neles mesmos, dá para eles um pouco de livre-arbítrio, deles se relacionarem com quem querem, de se manifestarem como querem. Então, esta facção que está no comando hoje do planeta Terra é uma facção mais light, é menos disciplinadora, tá? Então, isso favoreceu também a gente a crescer, porque nós crescemos debaixo de um jugo, e eles estão debaixo do jugo maior, que é o divino, porque o mal pensa que pode, o bem pode. Eles podem achar que eles estabelecem o caos e governam pelo caos, mas, na verdade, o caos serve à ordem, não é? Então, esta maneira deles verem que a Terra é um tutelado deles, na verdade, nós somos tutelados por forças celestes, e eles também obedecem a estas forças celestes, porque eles acabam sendo os agentes do karma. E aqui na Terra estão encarnados espíritos extremamente necessitados de desenvolver a consciência ou a inteligência emocional. A Terra, como diz a Sheliana, é uma escola para analfabetos emocionais. E cá estamos, é para isso que serve essa escola. Só que nesses milhões de anos todos, nessas confusões todas, a essência planetária, ou Gaia, também evoluiu. Ela deixou de ser uma essência bélica para passar a ser uma essência progressista, amorosa, conciliadora, acolhedora. E olha, gente, o karma da Terra não é pequeno, vamos combinar. Nós estamos aqui há milhões de anos causando desbagunça e destruição. Então, esse sofrimento modelou a essência planetária e agora o nosso planeta está pronto para dar o salto quântico. Mas e se a humanidade não der o salto quântico? O planeta vai dar o salto quântico. A humanidade que não estiver pronta vai morar em outra freguesia. Na Terra não vai ficar, porque o planeta vai dar. E vejam, nós temos consciência disso, né, que nós estamos próximos, consciências até físicas, químicas, né? A cada 780 mil anos, há a inversão dos polos magnéticos na Terra. A nossa inversão está atrasada há 250 mil anos. Por que será, né? E cada vez que você tem uma inversão, a magma gira no centro da Terra, ela cria este movimento eletromagnético e os polos invertem. Mas se isso tivesse acontecido antes, não teria um ser humanoide para viver aqui, não teria hominais, porque nós não geramos o quantum necessário. Então, está sendo freada a alteração, a troca de polos, está sendo freada para que a gente atinja um quantum mínimo que nos gabarite viver aqui. E aí estamos nós, né, nessa bagunça enorme das raças antigas, o poder do mais forte sobre o fraco e tal, e o comandante planetário tem um concílio cósmico, ele fala, gente, eu vou nascer naqueles meninos lá embaixo, na Terra, porque a mudança que eles precisam tem que vir de baixo para cima e de dentro para fora. Então, eu vou ser um deles, eu vou nascer como eles, na casta mais pobre, para contagiar a massa. Porque os pobres sempre foram a maior massa da Terra, uma quantidade é sempre maior de pobre do que de ricos, né? Sempre foi assim. Então, Jesus se outorga a missão de vir, e quando começa o buchicho, Jesus vai vir, claro, não falam de Jesus, eles falam Sananda, né? Sananda vai vir, eles começam a profetizar. Então, se você quer vir, o Messias vai vir, então o Messias vai passar por isso. Cara, você está vendo o que a gente está falando? Se você vai ser o Messias, você vai ter que ler e passar por isso. Pensa bem antes de vir. Entenderam por que as profecias falavam do que o Messias ia passar? Porque os magos negros não queriam ele aqui de jeito nenhum. 1000 anos antes de Jesus vir, o concílio se reúne e engenheiros siderais, seres de outros planetas, vêm e montam uma cidadela no Oriente Médio chamada Cruzada, onde são presos estes seres mais endurecidos, os piores.
ficam presos 1000 anos lá nessa cidadela gigante que fica sobre o Oriente Médio, chamada a Cruzada. E aí começam a vir os prepostos do Cristo, os profetas, mas não apenas entre os judeus, eles vêm em todos. Gente, Hermes Trismegisto era um preposto. Então, nós tivemos aí o próprio Akenaton, era um preposto. Então, eles vêm e começam a trabalhar em todos os campos, Buda, extraordinário. Eles vêm e começam a trabalhar em todos os campos o quê? Para a humanidade da Terra se iluminar. Estamos em quarentena, não fazemos parte da família cósmica, mas a mudança é feita de dentro para fora e de baixo para cima. Porque todos estes grandes homens, com exceção de Akenaton, eles eram homens do povo. O Akenaton não, era o segundo filho desprezado do faraó. Se o irmão mais velho não morre, o Akenaton passava pela terra sem ficar história. E o cara vai e monta toda uma verdade de um Deus único, Atom, em contraposição a Amon-Ra, que Amon-Ra era realmente o Deus, né, o grande comandante das forças escuras aqui do planeta Terra, esse grande reptiliano que foi Amon-Ra. Bom, estamos nessa fase, prepostos, tal, Jesus nasce, e nesse momento a Terra, no momento em que Jesus é materializado dentro do útero de Maria, por inseminação artificial, por esse engenheiro sideral que a gente chama de Arcanjo Gabriel, não é? Existe uma emissão de energia ímpar que chacoalha todos os átomos deste planeta. E aí começa a transição planetária. Rigorosamente, começa a transição planetária no momento em que Jesus se materializa dentro do útero de Maria. Porque a energia, a psicosfera da Terra é aliviada e uma outra ideia é trazida para nós. Então, nesse momento começa o projeto de mudança do status da humanidade terrestre, de exilados, de contidos em quarentena, sem poder ter contato com irmãos de outros mundos, de modo de troca, para o projeto que hoje existe, que é a reintegração da gente à família cósmica. Lógico que de 2000 anos e tanto para cá, né, que Jesus esteve, muita coisa aconteceu, a gente passou, depois desses 1000 anos, a cruzada foi aberta, esses espíritos que estavam lá geraram a Idade Média, foram 1000 anos de trevas sobre a Terra, com as cruzadas, todo o mal que foi feito em nome de Jesus, que não faz mal para ninguém, né, toda a bestialidade que nós fizemos para com os irmãos muçulmanos e judeus, depois a réplica dos muçulmanos, né? Então você tem sempre a réplica, a tréplica, e a gente vai, e vamos caminhando de cai, levanta, e vai uma guerra, e vem outra, mas a humanidade vai progredindo. Até que nós entramos, a Segunda Guerra Mundial vem aí, ceifa milhões de vidas, não é? Milhões de vidas, algumas são exiladas, já vão morar em outros planetas, outras se libertam do planeta Terra e voltam para planetas mais evoluídos, porque já tem nível para isso. Pessoas, espíritos como Bezerra de Menezes recebem convite para morar em planetas melhores, e Bezerra diz, não, obrigado, enquanto tiver alguém chorando na Terra eu fico, e está com a gente até hoje. Então, estes espíritos luminares, todos mestres ascensos, que ficam na Terra, ficam com um único propósito: encaminhar a humanidade terrestre para sua reintegração cósmica. E após a Segunda Guerra Mundial, Jesus determina a última fase desse trabalho, desse projeto, da nova Terra, que é o contato progressivo de irmãos extraterrestres com os humanos da Terra. E a gente tem, então, a era da ufologia moderna, que começa no pós-guerra, porque a gente sabe que, durante a Segunda Guerra Mundial, seres do governo oculto, greys, vieram e tiveram contato com governantes da Terra, como os presidentes americanos, russos, da União Soviética, né, chineses, franceses, ingleses. Houve este contato, um contato real que aconteceu com eles, e assim como a Confederação também teve contato, só que a Confederação ofertou cura de doença, energia sustentável, alimento para todo mundo, mas não podia mexer com a energia nuclear. E o outro lado veio e ofereceu armas de guerra, tecnologia. E é claro que os nossos amados governantes, homens como nós, pessoas imaturas como nós, acabaram optando pelo poder por causa do medo
né, que a gente estava, aquela época tinha muito medo por causa da guerra nuclear, da Guerra Fria, e todo mundo tinha medo, então não, vamos nos defender, a gente prefere o lado que está oferecendo para a gente arma, e não o lado que estava oferecendo para a gente a possibilidade de uma vida harmônica e tranquila, mas sem arma, né? E isso fez com que os contatos começassem com a humanidade terrestre e viessem num ritmo aceleradinho, né? A primeira fase desse projeto Contato é a fase da observação, então eles passaram nos observando aí, desde a época que Jesus estava aqui, na Idade Média, na Renascença, sumiram, a partir da Revolução Industrial, sumiram, a fase da observação, aí veio a fase do contatismo e da abdução, quando eles começaram a ter contato com os médiuns da Terra, conversar com essas pessoas, mas essas pessoas não entenderam o recado e quiseram ganhar dinheiro e fama em cima desses contatos, em cima desses conhecimentos que estavam sendo trazidos para eles. Depois nós tivemos a fase dos abduzidos, que começaram a ser abduzidos aí no mundo inteiro, porque a abdução ela não respeita sexo, idade, sempre começa na infância, sempre. Não respeita sexo, não respeita nacionalidade, não respeita grupo étnico, não respeita nível social, nem cultural, não respeita nada. Você tem DNA dependência, quer dizer, você antes de nascer se comprometeu a ajudar no processo Nova Raça Humana, não importa onde você esteja, você vai ser abduzido e vai fazer o seu quinhão para esse projeto. E a segunda fase passou a ser, a terceira fase passou a fazer os híbridos. Eles começaram a fazer os híbridos, esses híbridos que foi a primeira grande chusma foram os índigos, que vieram para chacoalhar, quebrar os paradigmas, mudar a estrutura, mudar as verdades instituídas, e o movimento hippie é um grande símbolo desse movimento dos índigos, que infelizmente se perderam com as drogas, com o sexo, né? Faça amor, não faça guerra. Sim, faça amor fraterno. A ideia é um pouco diferente, mas se perderam por causa da imaturidade, e os índigos nascem aí maciçamente dos anos 80 até os anos 2000, eles nasceram, teve uma grande chusma de índigos nascendo no século XIX, que foram todas aquelas mentes extraordinárias, que trouxeram mudanças em todas as áreas. Aí tem uma grande chusma de índigos, que nasce de 50 a 70, e depois tem um intervalo de 10 anos, e a partir dos anos 80 vem um maciço de índigos, dos 80 ao 2000, que era para eles prepararem o solo para os cristais. E os índigos não prepararam. Por quê? Porque os papais dos índigos estavam preocupados em ter ganhos, em ter casa na praia, casa de campo, carro do ano, fazer viagem, ostentar. Foi quando quebrou-se o ser para o ter, e os índigos, que são espíritos, que somos, né, nós três aqui, 3 índigos, nós sabemos que somos bomba relógio, né? O Fabinho e a Margarete são índigos mais tranquilos, eu e o Tiago já somos mais explosivos, né? Assim, não tem o que fazer, né? Nós somos assim, não é culpa nossa do nosso DNA, a gente pode dizer, mas os índigos tinham que preparar o terreno para os cristais e não prepararam. E a programação não mudou, e este híbrido definitivo, que é o cristal, que tem um delay de resposta do sistema límbico, a resposta emocional ela tem um delay, permitindo que o pré-frontal exerça o freio ético e estratégico, começa a nascer, com o campo pronto ou não pronto, nasce. E vem nascendo no mundo inteiro de forma expressiva, e são crianças hoje, já com 20 anos, que estão aí promovendo uma mudança danada. Emmanuel tem 20 anos, ele nasceu no ano 2000, é um cristal que está cá, no estado de São Paulo, e vai se destacar rapidamente na educação. Nascido em família espírita, já é um jovem notável, mas, felizmente, ele não sabe que é Emmanuel e ninguém fala para ele, né? Agora, eu vou te dizer, cá dentro de mim, eu rezo muito para que o Chico seja o mentor espiritual dele. E que o Chico fale para ele, disciplina, Emmanuel, disciplina, Emmanuel, disciplina, Emmanuel. Tá doendo? Não se queixa, não. Brincadeira. Que o Chico... tem um outro nível de personalidade, o Emmanuel o Emmanuel é disciplinador, é por isso que ele vem revolucionar a educação. Mas, claramente, nós estamos hoje, depois teve a fase da introdução dos híbridos, a quarta fase, que é a ativação. Uma fase que iniciou no ano 2010,
Começou ali a fase da ativação. O que é essa fase de ativação? Agora, a DNA dependência já não é tão importante. A DNA dependência, ela é um fator, mas existem outros fatores que coligam os humanos da Terra à família cósmica. Você sabe que existe vida fora da Terra? Você crê que essa vida esteja aqui? Você crê na espiritualidade? Você crê na lei da fraternidade? Se você acha que as coisas têm que ser diferentes, então você tem a ver com a nova Terra. E aí, a partir de 2010, muda totalmente a relação dos humanos da Terra com os nossos irmãos cósmicos, e o bloqueio hipnótico das abduções começa a ceder, as próprias abduções não existem mais por parte da Confederação, que os abduzidos continuam sendo levados para a manutenção do estudo, que é lógico, o estudo dos neurotransmissores continua, até hoje eu ainda vou para a nave e eles tiram sangue de vez em quando, faz parte do contrato, né, que só acaba quando eu desencarnar, mas os contatados aumentam, então as pessoas começam a falar claramente, olha, eu sonhei, eu vi ET, olha, eu vi ET, cria-se o inconsciente coletivo, então ele já é realidade hoje na Terra, e este inconsciente coletivo é, sim, a primeira parte, a base da pirâmide para nós retornarmos à família cósmica. E quando é que a gente vai retornar para essa bendita família cósmica? Quando o planeta já estiver adentrado ao nível de regeneração. E quando vai ser isso? Segundo Emmanuel, lá para 2057. O que a gente sabe é que 2025 vai ter alguma coisa vai acontecer, não é que a gente sabe, um pouquinho antes de 2025. Em 2025 chegam 250 mil espíritos mais evoluídos de outros mundos para nascer na Terra, já em corpos desses híbridos dos cristais, não é? Que já estarão na terceira geração de cristais da Terra, quer dizer, cada vez que você tem uma geração, ela já vem melhor, não é? 250 mil, segundo Joana de Ângeles, de seres de outros mundos vão nascer aqui, para aí esses 250 mil vão agir como uma força imensa, já apoiados pelos trabalhos dos cristais que já estão nascendo, e nos levarão a nos tornarmos um planeta de regeneração por volta de 2057, segundo Emmanuel. E não há por que a gente não acreditar no Emmanuel, porque, afinal de contas, Emmanuel e Chico e André e os espíritos que se manifestam através deles são extremamente fidedignos, né? Até hoje a gente não pegou erros nas comunicações deles. Então, nós estamos, neste momento da humanidade terrestre, enfrentando o primeiro ceifador, e eles esperavam que 7% da humanidade terrestre despertasse para a solidariedade, para a lei da fraternidade, né? Ficaram entusiasmados em março, que chegou, aí em abril caiu para 6%, em maio caiu para 5%, e aí deu desespero, e agora deu uma subidinha para 6%. E olha, aqui nós da Casa do Consolador podemos dizer, eu não tenho dúvida, porque o que a gente tem recebido de ajuda, com a casa fechada, né? A nossa obra social triplicou graças a essas pessoas. São as pessoas que assistem às nossas lives, que levam doações na Casa do Consolador. Menino, sabe aquele salão onde a gente faz os atendimentos espirituais? Está lotado de doação. Aquilo está lotado de doação. Então, é um espetáculo isso, né? Nós pudemos triplicar a nossa obra social e a gente achou que a Casa do Consolador ia fechar. Nós achamos que a Casa do Consolador ia fechar. Há 2 anos atrás, o Tupã falou para o Ernesto e para a Margarete, que dirigem a casa administrativamente, que a gente precisava guardar dinheiro. Ou seja, me tirou da jogada, né? Porque o meu negócio é social, é assistencial, é socorrer, vai, não fica, né? Então, me tiraram assim, me puseram de lado, sabe como é que é? E o Tupã falou, guardem dinheiro, porque é para essa ocasião que nós não temos entrada. Mas se não fossem os irmãos, os amigos, né? Com as lives, comprando o CD da Margarete, os nossos livros, agora a camiseta, as doações, cara, a nossa obra social triplicou. Todo domingo vão 200 famílias em média para fazer cadastro para receber cesta básica. Então, sabe, é uma coisa gigantesca. E a gente vai continuar acreditando que a gente pode fazer, porque, afinal de contas, eu tenho certeza que o 6% existe. A gente sente isso. Como vocês aí, a obra social espetacular, divina de vocês. Eu sou fã de vocês, já falei, quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês dois, empreendedores maravilhosos, né, que são. Mas vejam, nós estamos caminhando para a regeneração. E aí você escuta, mas vai vir aí a nova ordem mundial.
Os que vêm agora tem duas facções do governo oculto, e a facção que vai tomar agora é mais disciplinadora, ela é mais dura, ela vai impor uma ordem só no mundo inteiro, não vai poder ter religião, blá, 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 blá. Gente, o mal acha que pode, o bem pode. Não virá jamais esse poderio estúpido, trevoso sobre nós, se nós não permitirmos. E nós não podemos permitir, nós não devemos permitir. E aí é que está esses 6% fazerem todo o peso. O peso que esses 6% estão fazendo é que é o fiel da balança para que ela não caia para esta nova ordem mundial, que a gente sabe que vai se estabelecer em alguns países. Eu tenho muita comunicação com pessoas da Europa e eu tenho recebido alguns relatos muito preocupantes, né, do que está acontecendo lá. Mas a gente está vendo numa ilha, né? O Brasil está uma ilha, está se isolando do mundo inteiro, né? Então, de repente, isso, né, venha nos ajudar, venha ajudar toda a América do Sul, não é? Nesse compasso ou descompasso. Mas o fato é que hoje, a partir do final da quarentena, que foi no dia 20 de julho de 2019, não é? Quando Chico Xavier falou que seria a data limite. A partir daí, muitos humanos da Terra já voltaram a fazer parte da fraternidade cósmica, já passaram a fazer parte da unidade cósmica. Quem são? Aqueles que entenderam que fora da fraternidade não há salvação. Tem pessoas que me perguntam, mas qual é a diferença entre fraternidade e caridade? A caridade coloca um em cima e outro embaixo. Quem dá fica em cima, quem recebe está embaixo. E a fraternidade coloca todos no mesmo nível. Foi o que Jesus trouxe. Jesus trouxe fraternidade, não caridade. É fundamentalmente diferente o enfoque. E é isso que nós precisamos estar atentos. Aproveitando esses últimos 5 minutinhos, que depois vai ter pergunta, né? Eu acho que o que nos cabe neste momento é entendermos que, a regeneração planetária, a Terra de regeneração, a nova Terra, vai acontecer sim ou sim. O segundo ceifador vem, eu não tenho dúvida nenhuma. O terceiro ceifador talvez não venha, se a gente aproveitar a lição do segundo. Muitas pessoas questionam os 3 dias de escuridão, os 3 dias de escuridão. Isso é metafórico, né? É claro que não vai haver temperatura abaixo de 100 graus, não a todo mundo. Ninguém sobrevive a uma temperatura, quer dizer, só quem estiver em bunker, portanto, quem tiver dinheiro, for egoísta e não fraterno é que vai sobreviver, e os outros vão morrer. Então, isso não vai acontecer. Talvez no hemisfério norte aconteça. Uma onda de gelo, uma nova era glacial do hemisfério norte, talvez aconteça. Tem uma razão para a gente estar no hemisfério sul, tá? Tem uma razão para os países mais espiritualizados estarem no hemisfério sul. Existe essa razão. E existe uma razão também para nós, do hemisfério sul, sermos mais acolhedores. A gente vai ter que abrir as nossas portas. E vamos abrir, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, nesse período em que o mal vai investir com tudo contra o bem, que a escuridão moral, a escuridão do medo, do desespero, da agonia estiver intensa, os corações que se iluminarem vão refletir de modo tão intenso que as nuvens densas se dissipam e o sol da nova terra surge. Não devemos temer esses 3 dias, porque tem muita gente desesperada por causa dos 3 dias de escuridão. Vai ser o maior espetáculo que este planeta querido teve desde a sua criação. Quando os corações iluminados iluminarem o céu da nova terra. E aí acabou, viramos um planeta de regeneração. Os que ficarem, ótimo, vão construir das cinzas. Os que se forem, vamos reconstruir, vamos começar a trabalhar para fazer melhor num novo planeta. Longe da misericórdia divina, ninguém fica. A reintegração com a família cósmica já começou. Basta apenas que a gente se coloque na abertura de alma e de consciência necessárias para podermos receber esses irmãos que já passaram pelo que a gente está passando e estão aqui para nos apoiar, porque é esse o papel deles, é nos dar a mão quando a gente cansar e o joelho dobrar, eles manterem a gente em pé. E queremos agradecer do fundo do coração, você sabe disso, né? Mas aqui a gente vai registrar o nosso amor incondicional por vocês, né? Madrinhas da Casa do Sossego, Vó Teresa,
que eu sinto a cada momento que a gente está aqui nas etapas, eu sinto a presença de vocês, a vibração de vocês, a intenção de vocês real, verdadeira, dentro desse amor ágape, né? Dentro desse amor incondicional que vocês aí emanam, embora nós não conversemos todos os dias, mas é como se você fizesse presente aqui todos os dias das nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês também têm essa conexão conosco. Ah, sim, para mim e para a Margarete, vocês fazem parte do nosso dia a dia. A gente se encontrou mesmo, né? Foi um encontro de almas e graças a Deus, né? Que a gente pode aqui, nesse momento tão especial da humanidade, a gente está podendo compartilhar com vocês, viu? Eu adoro vocês dois, respeito demais o trabalho de vocês, contem sempre conosco. A Xeliana está falando para contarem com ela também. Ah! Muito Em bem. paz, tchau.